Boa tarde, pessoal. Eu já gostei da palavra bagunça. Vocês vão ver que eu sou, um pouco fora da caixa aqui. O objetivo, eu vou contar um pouquinho da minha história para vocês, mas eu gostaria muito que a gente pudesse ter um bate-papo depois, que vocês pudessem fazer perguntas, e a gente poder conversar um pouquinho. Eu queria saber se tem alguém aqui que gosta da área de comunicação, que pensa em ir para a área de comunicação, independente da profissão. Alguém se interessa pelo assunto de comunicação? Algumas mãozinhas tímidas. Muito bom. Quem sabe, ao final do nosso bate-papo, não vou chamar palestra, porque assim, não sou uma palestrante, tá, prof? Então, mas quem sabe ao final, eu possa inspirar um pouquinho vocês. Primeiramente, eu estou muito feliz de estar aqui. Eu tenho um apreço, um carinho especial pelo Colégio São Luís e assim, é uma forma de ver o nosso trabalho sendo reconhecido. Me sinto muito jovem, assim como vocês, então estou muito contente de poder partilhar um pouco da minha história. E que missão difícil, No terceirão a gente ter que tomar um rumo da vida, decidir o que fazer para o resto da vida, o que eu vou ser, com o que eu vou trabalhar, e eu me vi muito, eu pensando aqui o que eu traria de informação para vocês, comecei a lembrar de quando era eu no meu terceiro ano. Então, para começar, muito prazer, eu sou Daiane Rossano, eu tenho 35 anos, e eu quero começar com essa pergunta: o que é ter sucesso para vocês? E o desafio é para que todo mundo encontre uma resposta. Pode pensar e no final da minha apresentação eu vou compartilhar com vocês o que é ter sucesso para mim. Alguns podem achar que ter sucesso é dinheiro, reconhecimento, fama, fazer apenas o que gosta ou ter um dia livre das obrigações. Tudo isso é sucesso. O que é sucesso para você? Se encaixa em alguma dessas perguntas? É algo diferente? Vamos pensar e que cada um possa responder essa pergunta aí mentalmente e principalmente dentro do coração. Eu acho que todo mundo quer ter sucesso, Ninguém tem medo de sucesso aqui. Então, o que é ter sucesso? O que você espera tendo um sucesso daqui 5, 10, 20 anos da sua vida? Falando de empreendedorismo, para mim, empreendedorismo é a capacidade da gente identificar, enxergar oportunidades, da gente criar algo novo, ter coragem para assumir riscos e transformar ideias em realidade. Todo mundo tem ideia, eu tenho certeza que principalmente nessa fase da vida, o tempo todo, E quando a gente pensa, vou realizar essa ideia, vem um monte de dúvidas, um monte de medos, um monte de pontinhos de interrogação. E, gente, empreendedorismo nada mais é do que a gente correr esses riscos. Poder ir atrás, ter uma visão, ter uma iniciativa, ter ação, determinação, enfrentar os desafios e buscar soluções para resolver esses possíveis problemas. Porque na nossa vida, depois que a gente termina, se a gente acha que tem problema enquanto a gente está estudando, depois a nossa vida vira apenas uma resolução de problemas todos os dias. E isso faz parte, a gente gostando ou não, empreendendo ou não, porque se tu for trabalhar numa empresa, as pessoas vão esperar que vocês resolvam aquele problema. Se vocês forem fazer um empreendedorismo e trabalhar por si só, vocês precisarão resolver problemas dos clientes, dos colaboradores e de várias outras coisas que vão entrar dentro desse processo. Então, o empreendedorismo, ele envolve uma disposição da gente aprender com o fracasso e persistir para o sucesso. E aí a gente passa a entender que fracasso não é o oposto de sucesso. Jamais. Ele faz parte do processo. A gente vai errar muitas vezes e está tudo certo. Ninguém dentro do empreendedorismo não tem uma receita de bolo e algo, eu vou fazer isso aqui, eu não posso errar, eu tenho que fazer certo. Não dá. Toda história de empreendedorismo passa por algumas sessões de fracassos, de erros, e tá tudo bem, faz parte. Então a gente tem que ter coragem para assumir. Quando a gente vira adulto, a gente pensa assim, poxa, agora eu preciso resolver esses pepinos e lidar. Então, isso é um pouquinho da parte desse processo. Contando a minha trajetória, eu sou essa caipirinha
vinda do interior do Paraná, dá quase 1000 quilômetros da minha casa hoje à casa dos meus pais, que foi de onde eu vim, do meu berço. É uma cidade de um pouco mais de 20 mil habitantes, chama-se Autônia, é quase Mato Grosso do Sul. Me formei em publicidade e propaganda. Na época, quando eu estava no terceirão, eu pensava direito, pensava em jornalismo, pensava em publicidade, psicologia. Então, eu percorria dentro dessas áreas. E algo que me fez ter certeza que eu queria buscar publicidade e propaganda foi fazer um exercício pensando. Todos os dias eu tiver que fazer a mesma coisa. Então eu comecei a olhar o que o profissional, os advogados faziam. Eu pensava, gente, tem que ler demais. Acho que eu não vou gostar disso. Tem que ler muito, tem que ler lei. Para mim já não rolava. Ah, jornalismo. Ah, tem que escrever demais. Eu gosto, mas né, sou muito expansiva. Sempre gostei disso aqui, ó. Na escola, eu brigava para fazer a apresentação, para estar na frente, para ser a aparecida. E não tenho vergonha de dizer, eu gostava. Gostava de dançar, gostava de cantar. Eu sempre gostei muito de servir e vou falar sobre o trabalho voluntário, que é algo que faz parte da minha essência. Então, cantei no coral da igreja, eu cantava nas missas, depois fiz parte da renovação carismática, dos grupos de jovem, cantava nos acampamentos. Então, eu sempre gostei muito dessa linha de frente. E aí, quando eu comecei a pensar, publicidade e propaganda. Era o que mais se encaixava dentro do meu perfil. Depois eu me formei, fiz MBA em Marketing, na PUC, Paraná. E aqui é uma foto de quando eu vim a Brusque e lancei o Portal da Cidade. Aqui que começa a minha trajetória de empreendedorismo que eu quero contar para vocês. Mas antes de ser empreendedora, também aconteceram algumas coisas na minha vida. Eu quis, e era uma escolha própria, começar a trabalhar enquanto eu estudava. Então, com 12 anos, os meus pais tinham uma lanchonete, e aí eu já trabalhava, ficava na lanchonete final de semana, à noite, trabalhava no caixa, gostava de atender as mesas, conversar com as pessoas. Sempre foi a minha praia, comunicação, conversar, contar histórias. Então eu ia nas mesas, conversava com os clientes. Aos 13 anos, eu queria já ter um dinheirinho. E aí eu fui trabalhar, eu estudava de manhã, só tinha aula de manhã, e à tarde eu ia trabalhar numa confecção, numa lojinha de lingerie, e que tinha confecção atrás. Então eu tirava a linha, né, das peças. Quando chegava alguém para atender, eu tinha que ir ali, né, tirar as linhas e bater, me abanar assim, e ia atender. Então eu atendia e eu fazia a venda daquelas peças, e eu amava. E aí, trabalhando nessa escola, nessa loja de lingerie da família, a família tinha uma escola, também era uma escola particular onde eu estudei. Me chamaram para trabalhar na escola e eu passei a fazer parte da secretaria. Nunca gostei muito de administração, mas ali eu ajudava, fazia de tudo um pouco, sempre fui muito prestativa. Isso, dava qualquer desafio, eu dava um jeito de fazer. Então, comecei a trabalhar nessa escola. Até que veio o início da minha faculdade de publicidade e propaganda. E aí eu estudava numa cidade vizinha, minha cidade era bem pequenininha, e eu fui estudar em Umuarama. É como daqui o pessoal vai estudar em Itajaí, Balneário, né, Blumenau. Então eu ia todos os dias e logo no primeiro mês eu já pensei, eu quero ir para a cidade grande, entre aspas, né? Quero me desgrudar, né? Quero sair da casa dos meus pais, quero trabalhar, quero ter responsabilidade de fato. Porque dentro da minha casa, né, meu pai e minha mãe me entregavam tudo prontinho, a gente, né, tem aquela área de conforto. E aí eu queria viver e assumir uma responsabilidade. Então, eu consegui um emprego na área, dentro da TV local, que era a TV Amizade, e ali eu comecei a fazer reportagens, a trabalhar dentro da televisão. A faculdade era à noite, então eu trabalhava durante o dia para poder pagar a faculdade e estudava à noite. E aí ali eu acabei conhecendo muitas pessoas, né? Tive a oportunidade de trabalhar dentro de uma rádio, a Ilustrada FM, em Umuarama. Nessa rádio eu conheci um pouquinho de cada setor, desde a produção de jingle, de spot, desde a escrita, desde os bastidores para poder falar dentro da rádio, na área comercial.
E aí eu também queria conhecer todas as áreas de comunicação. Fui trabalhar dentro de uma revista, era uma revista do segmento de casamentos, Revista Eterna. E aí eu atendia noivos, né? A gente tinha todos os fornecedores da área de casamento dentro da revista para dar um guia, um catálogo para os noivos. E aí eu também amei aquele universo. E até que consegui um trabalho dentro de uma produtora de vídeo. Start Move era o nome da produtora. E ali, para mim, eu me encantei com essa parte de produção audiovisual. Eu ajudava na criação, nas ideias criativas, né, desenvolvimento de roteiro, fazia os atendimentos, atendia as agências de publicidade, a gente criava muito vídeo para as emissoras de TV, né, tanto a Globo, o SBT. E aí surgiu uma oportunidade em uma vaga para ser estagiária dentro da Rede Massa, que é a transmissão do SBT no Paraná. É a TV do Ratinho, o Ratinho comprou 100% de transmissão. E aí eu queria muito aquela vaga. Conversando com a executiva, né, passei por todo o processo e ela disse, você é o perfil. Porque eu conhecia as agências, eu estava fazendo publicidade e propaganda, e aí, para mim, foi perfeito, comecei a estagiar junto com ela. E o que eu fazia? Eu vendia, né, ajudava ela a vender e fazer os atendimentos para a emissora. E aí ela foi transferida e a TV precisava de alguém para fazer a venda. Eu era muito jovem. E aí foi maravilhoso. Então eu vendia os comerciais de TV, fazia as negociações de mídia para entrar no meio do programa do Ratinho, no Domingo Legal, né? Conversava com os clientes. Gente, a internet naquela época, ninguém fazia esses patrocinados, o que a gente vê hoje, né? Era muito comprado as inserções dentro de televisão. Mas aí para eu vender, na cidade de Umuarama, era uma filial da emissora. As pessoas queriam ter um jornalismo local para investir. A Globo tinha, o SBT não tinha, e aí eu tinha uma dificuldade para vender. E aí eu já tinha trabalhado na produtora de vídeo, eu falei para eles, e se eu criar os materiais? Como assim tu vai criar? Não, eu contrato um câmera, eu gosto de aparecer, gosto de falar, eu faço as matérias, vocês não precisam me pagar por isso, eu mando para vocês, se ficar bom vocês usam na emissora e se não ficar bom tá tudo certo. E aí tá, faz pra gente ver. E deu certo. Então eu contratava um videomaker, eles me emprestaram ali essa canopla, que a gente chama, do SBT, e aí eu colocava no microfone, fazia as entrevistas, tendo conteúdo local, eu comecei a conseguir vender e foi o máximo, né? Eu estava dentro da emissora, eu conseguia produzir material jornalístico e também estava fazendo as minhas vendas. E aí fui convidada para fazer parte da RIC da TV Record. Aceitei o desafio, assim como eu também recebi um convite para trabalhar na Globo lá, que é a RPC, que aqui é mesmo a NSC de vocês. Aí, entre a Globo e a Record pagava melhor ali, né? Fui para a Record. Trabalhei na RIC, foi uma baita experiência também. Né? Eu era a mais novinha ali de toda a equipe de executivos, galera sempre mais velha ali e tal. E aí surgiu uma vaga dentro da maior agência de publicidade e propaganda da minha cidade, que era Umuarama, né? Onde eu estava já morando. E assim eu fui trabalhar e atender as contas privadas dessa agência. Sala Comunicação, lá eu conheci a Ana, que foi minha sócia, que veio comigo aqui para Brusque. E aí a gente trabalhou uns 2 anos juntas e a gente começou a pensar. Ali a gente está com sorvete, porque a gente atendia essa marca de sorvetes Guri. Então a gente criava todas as campanhas, também degustava, né, os produtos. E a gente começou a pensar, ela jornalista, eu publicitária, e a gente tinha um sonho comum. A gente queria empreender. E em 2015 a nossa chave virou. Vamos fazer um negócio nosso. Eu conheci o Portal da Cidade, vocês conhecem o site Portal da Cidade Brusque, aqui? Então lá eu comecei a vender o Portal da Cidade, ele é uma franquia nacional e a matriz é da cidade de Umuarama. Então eu vendia antes sempre televisão, que tinha um alto valor agregado. Passei a vender o portal e eu vi que com pouco valor investido os clientes tinham bons resultados no online. E aí eu pensei, vamos ser uma franqueada do Portal da Cidade. E a franquia queria que a gente abrisse uma unidade no Paraná, porque a marca era mais forte, e a gente pensou, vamos para onde nós vamos criar raízes e ter qualidade de vida. Brasil enorme, né? Para onde a gente vai?
E aí, Brusque veio de encontro com os nossos objetivos, tanto pessoais quanto profissionais. E pessoais, eu que acho que tinha vindo para a praia, gente, morava a 1.000 quilômetros, 2, 3 vezes a minha vida inteira, pensar em morar a 40 minutos da praia, isso era um grande sonho. E a gente começou a pesquisar cidades, né? Balneário não comportava, a gente fez um estudo, não ia ser bacana, Itajaí também não, Blumenau também não, e Brusque fechou. Um bom PIB, boas empresas, o mercado online dentro de Brusque ainda não estava tão aquecido, então não existia um canal de comunicação 100% online de jornalismo, e aí a gente decidiu. Em junho de 2015, fizemos as nossas malas e viemos com a cara, com a coragem e apenas com a vontade de fazer acontecer. Meu pai veio junto conosco e, né, para dar um suporte os primeiros dias, e depois a gente ficou solta por aqui para poder fazer o negócio. E pensa no desafio, criar um site, não tinha audiência, tinha que vender, tinha que fazer a coisa acontecer. 2 meninas de fora, né? A gente começou a respirar Brusque, viver Brusque intensamente e fazer todas as nossas estratégias para como a gente iria lançar. Escolhemos o dia 4 de agosto, que é o dia do aniversário de Brusque, estrategicamente, para lançar o nosso portal de notícias. E aí a gente trabalhou incansavelmente 24 horas por dia, todos os dias, final de semana. Eu na área comercial, a Ana fazendo jornalismo, escrevendo, e assim começou a nossa trajetória. A foto ali embaixo é eu com o que fundou, né, a marca Portal da Cidade, o Guilherme. A gente teve um prêmio de reconhecimento da franquia pelo nosso desenvolvimento aqui em Brusque, e assim começou a nossa história. Eu vou fazer uma pausa para contar um pouquinho, vocês já sabem como eu cheguei até aqui. Mas o que aconteceu e que para mim foi um ponto de virada muito forte dentro de Brusque. Falei para vocês dessa minha paixão pelo trabalho voluntário, porque lá eu servia muito, trabalhava muito na igreja. E quando eu vim para Brusque, eu estava com foco muito no trabalho. E aí eu conheci a Associação Empresarial, a ACIB, e ali eu me encontrei, né? Não deixa de ser um trabalho voluntário, a gente desenvolve, faz ações para desenvolver a nossa cidade, a nossa região. E ali eu fui abraçada, né, por eles. E cheguei em 2015, já comecei a fazer parte, tive meus primeiros contatos. E em 2018 eu assumi como coordenadora do Núcleo de Jovens Empreendedores de Brusque. Então a gente fazia encontros, né, com jovens que estavam empreendendo em todos os segmentos para fazer essa troca, para um ajudar o outro a cada 15 dias, e foi uma experiência maravilhosa dentro da minha vida. Depois disso, com um ano de coordenação, eu recebi o convite para ser vice-presidente do Vale do Itajaí do SEGESC, que é o Conselho Estadual de Jovens Empreendedores. E aí eu, né, topei esse desafio, eu coordenava os coordenadores dos núcleos da nossa região, eram 9 cidades. E aí imagina, eu que mal conhecia Brusque, vim lá do interior do Paraná, em menos de um ano eu estava conhecendo o estado de Santa Catarina inteiro, porque todo mês tinha uma reunião numa cidade diferente. Tenho contatos hoje em qualquer lugar dentro do estado de Santa Catarina e até do Brasil, porque a nossa conexão vai além, né? Participei de algumas assembleias do CONAGE, que é o Conselho Nacional de Jovens Empreendedores. Então aqui a posse que teve do nosso presidente em Brasília. Fortaleza também participei de uma assembleia. Então a gente acaba entrando no grupo, conhecendo empreendedores de diversos segmentos, e aqui a gente aprende, porque a gente vê histórias do que deu certo e principalmente do que não deu certo, de como a gente precisa fazer diferente. Então a gente tem que estar muito com esse olhar para poder também aproveitar dessas oportunidades de outras pessoas que passaram por isso e que a gente não precisa, né, cometer o mesmo erro. Em 2019, recebi um convite da Rita quando ela assumiu a presidência da ACIB, que é, né, a Associação de Brusque, Guabirubi e Botuverá, das indústrias e do comércio e da empresa. Então aqui eu recebi para ser parte da diretoria da ACIB como suplente. Para mim foi um convite muito especial, porque quem está hoje dentro da diretoria da ACIB representa todo o setor, né, da nossa cidade, todas as indústrias. E são empresas muito consolidadas aqui na cidade,
Então eu tive essa oportunidade de ter uma cadeira, de ser suplente, estar ali. Isso me serviu como uma grande escola. Foi assim incrível essa experiência em que eu fiquei por 4 anos. Aqui a posse da Rita também, já com o meu esposo. Eu estava com uma filha no forninho, já vou falar sobre ela, em 2021. Assumi novamente como suplente. Aqui, final do ano passado, quando o Marlon Sassi, ele assumiu a presidência da CIB e me convidou. Eu achei que eles iriam agradecer minha participação, suplência, e ele me convidou para ser uma diretora. E aí a responsabilidade aumentou. E responsabilidade, gente, foi algo que eu sempre tive, desde a minha, imagino que faça parte dos valores de vocês também, ou de alguns, sempre tive desde a época da escola. Então, tudo que eu fazia, eu buscava ser o mais responsável possível. E aí aqui, sendo diretora de núcleos, eu coordeno 26, existem 26 núcleos dentro da CIB, então eu sou coordenadora desses núcleos. O que é núcleo? Núcleo de panificação, um núcleo de toalheiros, um núcleo de jovens empreendedores, de mulheres, educacionais, o qual o São Luís faz parte, a Unifeb faz parte, o SESI e várias outras escolas, onde os empresários do mesmo segmento, né, têm afinidade, sentam na mesa para poder discutir ações. Então hoje eu coordeno todos esses núcleos, são 26 coordenadores e 26 vice-coordenadores. E aqui um pouquinho de fotos já dessa minha gestão, né, das reuniões que eu desenvolvi junto com eles. Isso faz parte de um trabalho voluntário e de uma missão de vida. Aqui foi o ano de 2021, onde eu tive o meu maior sonho da minha vida realizado, que é ser mãe. As meninas aqui, quem já tem certeza que quer ser mãe? É maravilhoso, é uma bênção de Deus. Ninguém nunca está pronto, a gente nunca sabe o momento, mas é a maior bênção, né, Cíntia? Dentro da nossa vida, e eu sempre tive essa certeza que eu gostaria de ser mãe. É um desafio, mas é um grande sonho. E aí, depois de 2 CNPJs, eu criei um CPF novo, um CPF brusquense. E foi o meu melhor planejamento executado. Ela foi planejada, foi na nossa primeira tentativa, já veio, era para ser. Então é a minha alegria, essa é a minha vitória. Hoje ela está com 1 ano e 9 meses. Voltando, porque a vida da gente, né, tudo dentro de um contexto, as coisas acontecem, é pessoal, é profissional, empresarial, tudo junto. Voltando à minha história de empreendedorismo, junto com o Portal da Cidade surgiu uma demanda de mercado. E lembra que eu falei para vocês que naquelas experiências o que mais pulsava meu coração foi na produtora de vídeo? E aí a gente identificou uma necessidade do mercado aqui de Brusque, uma produtora. Os nossos clientes do portal começaram a nos pedir vídeos, né? Eu amava produzir, Ana amava fazer os roteiros. E aí o que a gente começou a fazer? Aquilo que eu fiz lá na Rede Massa lá atrás. A gente contratava uma pessoa para fazer os vídeos pra gente, fazia os vídeos, entregava para os clientes e foi sucesso. E eu comecei a contratar os videomakers sempre. Quando eu vi, eu pensei, a gente pode ter a nossa equipe? A gente pode ter o nosso e vamos fazer mais um. Lembra? Empreendedorismo é você ver as oportunidades, identificar, correr risco e vamos lá. E assim a gente fundou a Inspire Filmes, isso 2018. E aí, em 2020, com a pandemia, esse moço bonito, careca, entrou na minha vida, que é o meu esposo, Felipe. Ele já era da área, né? Ele já era fotógrafo desde 2010. Ele abriu a empresa dele no mesmo ano que eu abri o portal, em agosto de 2015. O nosso CNPJ ali é praticamente na mesma época. A gente se conhecia mais de longe. Em 2020, os nossos amigos em comum, todo mundo olhando pra gente, deu match. E aí a gente começou a namorar e foi tudo assim, ó, sabe aquele sonho, aquela vontade? Foi tudo muito rápido. Eu já estava achando ali, né, meu Deus do céu, será que eu vou conseguir ter filho? E agora minha vida apareceu ele. Em 1 ano a gente já estava planejando a nossa filha. E aí o ano passado, eu e a Ana, a gente entendeu que os nossos negócios cresceram muito, tanto o Portal da Cidade quanto a Inspire Filmes. E aí a gente precisava dividir, né? Separar as empresas para que cada uma pudesse dar foco naquilo que mais deseja
e a gente fez uma separação da sociedade de forma amigável, de uma forma muito legal. Ela comprou minha parte do portal, eu comprei a parte dela da produtora de vídeo, né, os equipamentos e tudo mais. E assim eu segui com o Felipe, aí nós fundamos o grupo DKZ. D de Daiane, KZ já é a marca dele, e o meu nome é Daiane Kerli, então o K foi o ponto de encontro dos dois. E aí formamos o grupo DKZ, compostos pela KZ Fotografia, que é a marca dele desde 2015, a Inspire Filmes, que foi a minha marca que eu fiz com a Ana em 2018, 360 Selfie BQ, que é aquela plataforma de vídeo giratória de formatura nos eventos. A gente comprou e fomos os primeiros a trazer isso para Brusque, né, na época da pandemia. Quando vocês quiserem para formatura aí, ó, pode chamar a gente. E ano passado, com essa união, a gente percebeu que a gente precisava de mais uma empresa. Eu sempre tive assim, uma vontade de ter várias empresas e administrar vários negócios. E aí nós fundamos a DKZ Produtora, que é essa marca muito nova no mercado. Se vocês quiserem seguir o Instagram, eu vou ficar muito feliz porque é um Instagram novo. E ela é focada para atender a parte empresarial e corporativa. É uma produtora de foto e vídeo para as empresas. Eu apenas dividi a Inspire Filmes continua, mas ela está focada para os noivos, assim como a KZ Fotografia. E a DKZ é onde a gente atende e a gente faz as produções áudio, vídeo para empresas e instituições. A gente já vinha atuando muito nessa área, então foi só dar uma marca e um direcionamento para isso. Faço os vídeos da CIB, da CDL e diversos clientes de toda Brusque. Nós também fizemos o vídeo da maratona de vocês, já fizemos alguns vídeos aqui para o Colégio São Luís. Esse é o meu time, somos uma equipe multidisciplinar, a gente se completa e pra gente é como família. É algo que eu amo trabalhar, todos dentro do meu time amam fazer o que fazem e acho que por isso que dá muito certo. E aí, voltando àquela pergunta lá do começo, o que é ter sucesso para cada um de vocês? Para mim, ter sucesso é um compilado de tudo aquilo e deixo essa reflexão para vocês, porque se a gente for parar para pensar, o trabalho é o que mais vai preencher as horas do nosso dia e a nossa vida. Então, a única maneira de você estar 100% satisfeito com o seu trabalho é você fazer aquilo que você acredita ser um grande trabalho, sabe? Aquilo que tu fala, uau, eu estou fazendo a diferença. E a única forma de você fazer algo para fazer a diferença é você amar aquilo que você faz. Então, se eu puder dar alguma dica para vocês, escutem o coração de vocês. Aquilo que vocês gostam, aquilo que vocês têm prazer em fazer. Porque independente, se alguém falar, isso não dá dinheiro, gente, aquilo que a gente gosta, a gente arruma várias e várias outras formas de fazer diferente, é isso que vai te impulsionar, é o que vai fazer você acordar todos os dias. Então, assim, escutem o coração de vocês. Busquem algo que vocês gostam, aquilo que dá prazer e satisfação. Conversa com pessoas da área, vai viver um pouquinho o que é estar naquele dia a dia, porque isso foi primordial para eu poder fazer a minha escolha de vida. Eu sou apaixonada, toda segunda-feira, eu fico muito feliz porque é segunda-feira, porque eu tenho que acordar, que eu tenho que trabalhar. Na minha área não existe rotina, cada dia eu estou fazendo uma coisa diferente, gravando uma coisa diferente e é isso. Quero abrir para perguntas, estou à disposição. Muito obrigada pela atenção de vocês.